Boa tarde a todos. Vamos começar as nossas atividades da tarde. O tema dessa sessão é Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. Eu sou Vanderly Fava de Oliveira, estou na comissão Contec, como especialista, e engenheiro civil. Então, já na conversa aqui com a Alessandra, eu já aprendi várias coisas. E, com certeza, várias novidades serão faladas. E aqueles que já conhecem o tema, né, Alessandra? Com certeza vai aprender um pouco mais. A SOEA sempre traz essas boas oportunidades, não só de interação entre as pessoas, né? Depois de 2 anos, né, Tadeu? O Tadeu está aqui, ele é ex-presidente do Confeia, e tem vários conhecidos aqui. Depois de 2 anos de encontrar, além do pessoal, tem essa oportunidade que todo mundo está trazendo 2 anos de acúmulo de coisas novas para todos nós. Pessoal, boa tarde. A gente vai dar início aqui ao painel Mercado das Energias Renováveis, após a promulgação da Lei número 14.300/2022, Marco Legal de Energia Própria. Quem vai fazer a moderação desse painel será o conselheiro federal Daniel Sobrinho. Daniel Sobrinho é graduado em Engenharia Elétrica em 1983 pela Universidade Federal do Pará e com MBA em Gestão Empresarial, realizado na Fundação Getúlio Vargas em 2002. Daniel Sobrinho tem especialização em distribuição de energia elétrica pela Eletrobras, trabalhou 25 anos na CELPA, Centrais Elétricas do Pará, hoje Equatorial Energia, em diversas gerências. Trabalhou também na Endicom Engenharia, prestador de serviços às 12 concessionárias de energia do Brasil, e uma na Colômbia, nas funções de diretor de operações e diretor comercial. Hoje é proprietário da DSE Engenharia, empresa responsável por projetos e execução de serviços elétricos e de energia solar fotovoltaica. Em entidade de classe, foi diretor regional da Associação Brasileira de Manutenção, Abraman, e no CREA Pará exerceu 4 mandatos de conselheiro e diretor. Também foi presidente do Clube de Engenharia do Pará por 3 mandatos, diretor da FEBRAE por 2 mandatos e diretor financeiro da Mútua Pará por 1 mandato. Atualmente, além de conselheiro federal da Confeia, representando o Estado do Pará, está no 4º mandato como diretor de energia do Sinduscom Pará e é coordenador da Absolar no Estado do Pará. Passar a palavra para o moderador. Boa tarde a todos. Muito bom estar com vocês aqui, ver a sala lotada aqui. Pela qualidade dos palestrantes, acho que chamou todo mundo para cá, né? Eu vou chamar para compor aqui, antes de eu começar, primeiramente a Bárbara Rubim, que ela é CEO da Bright Estratégia, convida aí, e vice-presidente da Absolar. Chamar também aqui o engenheiro eletricista Pedro Drummond Júnior, ele é sócio-diretor da RH Renováveis e também é coordenador da Absolar do Estado de São Paulo. Então, vou também chamar aqui a Lívia Rage, né, que veio representando aqui a diretoria da ANEEL. E como nós estamos aqui no estado de Goiás, né, então temos um convidado especial aqui, que é o Francisco Maiello, que é coordenador da Absolar aqui no estado de Goiás. Teve que dividir o espaço, ficar meio escondido aqui por causa da tela. A gente vai começar pela Bárbara, tá? A ideia é fazer 20 minutos para cada um, né? E vamos deixar as perguntas para o final, para não prejudicar. No final, acho que a gente vai ter bastante tempo, nós temos 1h30 de painel, estamos começando bem no horário, né?
E como é o último, pode ser que a gente consiga estender um pouquinho mais o horário aí. Bem, a Bárbara, né? Ela é CEO da Bright Strategies, empresa de consultoria voltada à estruturação jurídica e regulatória de negócios em energias renováveis, já tendo participado do desenvolvimento de mais de 1 bilhão e 800 milhões em projetos de energia solar, eólica e biogás. Ela é advogada com MBA em Finanças e Estratégias Empresariais e já desempenhou funções junto ao poder público, privado e terceiro setor. Atualmente, a Bárbara também é vice-presidente do Conselho de Administração da AB Solar, conselheira da Latin America and the Caribbean Council on Renewable Energy. O meu professor foi o Papai Joel de inglês naquela época, né? E presidente da comissão da geração distribuída da OAB Minas Gerais. E simplesmente, né, em 2021, ela foi eleita uma das pessoas mais influentes do setor elétrico brasileiro da última década. Bárbara, a palavra está com você. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Boa, obrigada. Eu vou falar de pé, porque eu sou muito pequena, né? Então, se eu ficar sentada, eu tenho certeza que vocês não vão conseguir nem me enxergar. Bem, queria agradecer ao convite para estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma outsider, né? Acho que eu sou uma das poucas não engenheiras que está palestrando aqui no evento, mas tenho um apreço enorme pela engenharia de maneira geral. Inclusive, gostaria muito de ter um CREA. Né? Estamos batalhando essa pauta ainda. E acho que esse tema aqui é um tema muito importante para a gente discutir, porque é exatamente para falar um pouco sobre o futuro do nosso setor com a vinda da Lei 14.300. E esse assunto ele se torna ainda mais relevante porque na semana passada a gente bateu o marco de 100 dias restantes para a virada de chave, né? Para a gente ter aí o fim do período em que a gente ainda consegue desenvolver projetos tendo o direito adquirido, tendo então as melhores regras para compensação dos créditos de energia. Então acho que essa discussão que a gente vai trazer aqui, ela ganha mais relevância ainda nesse contexto, porque nessa reta final, conhecer o marco legal, conhecer as possibilidades que ele traz, mas também as implicações que traz se a gente cometer alguns erros, se torna ainda mais relevante para o dia a dia de todos nós. Eu estou aqui hoje representando a AB Solar, a associação que representa o setor fotovoltaico brasileiro e faz essa representação no Brasil e no mundo. Para mim é uma honra ocupar a vice-presidência da geração distribuída da associação desde 2018. E essa associação, ela, entre outros assuntos, entre promoção de política pública, ajudar, por exemplo, na construção do marco legal da geração distribuída, também promove o diálogo entre diferentes agentes do setor, exatamente para a gente assegurar o desenvolvimento mais sustentável da solar fotovoltaica no Brasil. Quando a gente olha para a geração distribuída, a gente tem um marco muito importante, né, a publicação no dia 7 de janeiro desse ano do Marco Legal da Geração Própria, na forma da Lei 14.300. E esse marco ele é muito significativo para o nosso país, porque se a gente parar para pensar, gente, é quase uma loucura, né, e talvez menos para grande... Todo mundo que está aqui é engenheiro? Tem alguém que não é engenheiro? Então, gente, eu vou ter a oportunidade, né, de pregar, né, para fora da Kombi aqui do direito. Mas do ponto de vista do direito, se a gente parar para pensar na quantidade de brasileiros que tomaram a decisão de gerar a sua própria energia sem ter esse direito assegurado em lei, para quem é advogado é quase assustador, de fato, né? Porque apesar da gente ter uma resolução normativa que tem todo um processo para existir pelos trâmites da ANEEL, uma diretoria, todos os corpos técnicos da agência, a segurança jurídica de uma resolução é muito inferior à segurança jurídica de uma lei. Simplesmente porque os trâmites que a gente tem para mudar uma resolução normativa, por mais que eles estejam previstos na lei que regula as agências reguladoras, são muito mais simplificados, entre aspas, do que a gente pensar em uma lei que tem que passar pelo Congresso Nacional, né, que envolve mais de 500 deputados e mais de 80 senadores.
Então, a vinda do marco legal, ela já é vista com bons olhos, inclusive por investidores, e no nosso dia a dia, na consultoria, né, na minha empresa, a gente lida muito com investidores, ela já é vinda com bons olhos simplesmente porque ela traz mais segurança. A partir do momento que a gente tem uma lei, se entende que a gente tem segurança. Então, acho que esse é um ponto super importante. Quando a lei veio, ela contou com 2 vetos do presidente da República. Esses 2 vetos envolviam, um deles, eu costumo brincar, né, para quem me acompanha, que é a sapequice, que era a possibilidade de construção de diversas usinas de microgeração em superfícies de lago d'água. Inclusive, Lívia, adoraria saber o que a ANEEL tem achando da volta desse artigo para a lei. E o outro artigo é um tema que dizia respeito à possibilidade da gente ter fundo de investimento em participação, debênture incentivada e rede para usinas de mini geração distribuída. Todas essas siglas, que podem parecer um pouco avessas ao nosso dia a dia, representam, no final, a possibilidade da gente desenvolver projetos de mini geração distribuída, ou com um CAPEX mais baixo, porque a gente recupera o PIS/COFINS, ou pegando dinheiro mais barato, porque são mecanismos em que a gente consegue fazer captação de recurso de maneira incentivada. Então, o investidor não paga imposto de renda sobre o rendimento que ele tem quando ele empresta o dinheiro dele para esses mecanismos, como, por exemplo, uma debênture incentivada. O presidente vetou esses 2 trechos da lei no momento em que ela foi sancionada, e esses vetos foram derrubados pelo Congresso Nacional no meio desse ano. Então, a gente volta a ter uma lei, já foi publicada a derrubada do veto, exatamente da forma como o Congresso Nacional a concebeu ao longo do ano passado, e aí também como o Congresso a aprovou no final de 2021. Tá? Essa lei, gente, um ponto importante da gente dizer, porque eu costumo falar que ela não é um ponto de chegada. Né? Para quem acompanhou todo o processo de revisão da 482, que se iniciou lá em 2018, com uma consulta pública da ANEEL, pode parecer que a lei é o ponto de chegada do nosso setor. Mas, na verdade, ela é o ponto de partida. Porque agora a gente ainda tem um processo longo que precisa ser iniciado pela agência para a gente regular a lei. E é muito importante, inclusive um trabalho que a AB Solar tem desempenhado no nosso dia a dia, é o de garantir que essa regulação honre o que foi acordado. Porque o então PL 5829, que era um projeto de lei que originou a Lei 14.300, ele foi fruto de um acordo setorial, assinado por diversas entidades que representam o setor, assinado pela ABRAD, que é a associação que representa as distribuidoras, pela ANEEL e pelo Ministério de Minas e Energia, na figura do próprio ministro. Então, a gente precisa relembrar o que era o fruto e o que foram essas discussões desse acordo que foi